Minha irmã me deu um tapa na frente de 200 pessoas no casamento dela, porque eu não quis dar a cobertura para ela. Acontece que um juiz estava assistindo. No casamento luxuoso da minha irmã, meus pais insistiram que eu entregasse minha cobertura para a nova família deles. Mamãe exclamou: crianças egoístas não merecem sucesso. Papai acrescentou: os filhos da sua irmã precisam de um lar de verdade. Minha irmã zombou, finalmente recebendo o que sempre mereci. Quando recusei, ela me deu um tapa forte na frente de 200 pessoas. Todos começaram a rir. Eu não chorei. Escolhi a vingança que o silenciaria permanentemente. A taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu via minha irmã Sabrina deslizar pelo chão de mármore do grande salão de festas do Ritz-Carlton. Seu vestido Vera Wang sob medida arrastando atrás dela como seda líquida. 200 pessoas haviam chegado para ver seu casamento de conto de fadas com Derek, um brilhante banqueiro de investimentos que ela conheceu apenas 8 meses antes. Não pude deixar de notar a ironia de que ela estava se casando por dinheiro, enquanto queria o que era meu. Eu sou Vivian, tenho 32 anos e trabalhei duro para chegar onde estou agora. Enquanto Sabrina estava ocupada brincando de casinha com vários amantes em seus 20 e poucos anos, eu virava noites na faculdade de Direito e trabalhava 70 horas por semana em um escritório de ponta em Manhattan. Há 5 anos, assumi o maior risco da minha vida ao fundar meu próprio escritório, focado em litígios empresariais. Valeu a pena de forma espetacular. No ano passado, concluí um acordo que me permitiu adquirir uma cobertura com vista para o Central Park, que agora todos afirmavam pertencer a eles. Vivian, querida, você está absolutamente radiante. Minha mãe, Diane, se aproximou com seu típico sorriso falso, que ela guardava para quando queria algo. Seus cabelos prateados estavam perfeitamente arrumados, e ela usava um vestido azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Precisamos ter uma pequena conversa em família. Meu estômago revirou. Conversas em família na casa dos Morrison nunca eram boas notícias. Mãe, é o dia do casamento da Sabrina. Isso não pode esperar? Na verdade, não. Meu pai, Robert, apareceu ao lado dela com uma expressão severa. Aos 58 anos, papai ainda impunha respeito em seu smoking ajustado, mas seus olhos carregavam a decepção inconfundível que me assombrava desde a infância. Estávamos discutindo sobre sua situação de moradia. Minha situação de moradia? Sentei-me com minha taça de champanhe e percebi que precisaria das 2 mãos livres. O que tem minha situação de moradia? Bem, querida, a voz da mamãe assumiu aquele tom incrivelmente doce. Você sabe como a Sabrina e o Derek estão começando uma família. Eles vão precisar de mais espaço do que aquele pequeno apartamento que o Derek está alugando. Pisquei. Eles nem estão grávidos ainda, mãe. Mas estarão em breve. A voz da Sabrina ecoou sobre o pequeno círculo enquanto ela se juntava a nós, com o braço do novo marido ao redor da cintura. Aos 28 anos, ela era certamente atraente, com cabelos ruivos e olhos verdes, mas sua expressão era calculada e me dava arrepios. Estamos planejando começar a tentar imediatamente. Parabéns, murmurei com cautela. Tenho certeza de que vocês encontrarão um lugar adorável para criar a família. Já encontramos, Sabrina respondeu com um sorriso radiante. Queremos a sua cobertura. As palavras me atingiram como um golpe físico. Com licença? Agora, Vivian, antes que você fique toda na defensiva. Papai interrompeu, sua voz assumindo aquele tom paternalista que ele usava quando achava que estava sendo razoável. Pense nisso logicamente. Você é uma mulher solteira, não precisa de todo aquele espaço. Sabrina e Derek, por outro lado, estão começando uma família. Eles precisam de espaço para as crianças, para o futuro deles. Vocês querem que eu abra mão do meu lar? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O lar pelo qual trabalhei anos para conseguir? Não abrir mão, mamãe corrigiu apressadamente. Trocar. Você poderia ficar com o apartamento do Derek. É perfeitamente adequado para uma pessoa. Um estúdio de 60 metros quadrados no Queens? Perguntei francamente. Vocês querem que eu troque minha cobertura de 3 quartos no Upper West Side por um estúdio no Queens? Vivian, não seja tão dramática, Sabrina insistiu. Não é como se você usasse todo aquele espaço. Para que você precisa de 3 quartos? Você nem tem namorado. O comentário doeu exatamente como ela queria. Sabrina sempre foi a filha ideal, a que nunca errava aos olhos dos nossos pais. Eles a elogiavam por largar a faculdade para se encontrar. Chamavam suas mudanças de carreira e de relacionamentos de exploração de opções. Quando me formei summa cum laude na faculdade de Direito, eles ficaram preocupados que eu tivesse trabalhado demais. Eu preciso daqueles quartos porque é a minha casa, respondi, minha voz se elevando um pouco. Eu conquistei, eu paguei, e não vou abrir mão. Vivian Elizabeth Morrison, a voz da mamãe tornou-se ríspida, isso é incrivelmente egoísta. A família vem sempre em primeiro lugar. Sempre. Ri com crueldade. Algum de vocês já me tratou como família? Quando precisei de ajuda para estudar para o exame da ordem, vocês disseram que eu era antissocial. Quando fundei meu próprio negócio e enfrentei dificuldades, vocês me acusaram de ser imprudente.
Quando finalmente tive sucesso, fingiram que foi por acaso. Isso não é verdade, papai disse, mas sua voz carecia de convicção. Não é? Quando foi a última vez que algum de vocês se interessou pela minha vida, carreira e felicidade? Mas assim que eu tenho algo que vocês desejam, estou de volta à família. Sabrina se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Sabe qual é o seu problema, Vivian? Você sempre teve inveja de mim. Você não suporta que eu esteja me casando, que eu vá ter a família que você nunca terá. Eu não tenho inveja de você, Sabrina. Eu estou decepcionada com você. Decepcionada. Ela riu com crueldade. Você está decepcionada comigo? Eu sou a que está se casando. E eu vou ser quem vai dar netos para mamãe e papai. O que você fez além de ganhar dinheiro? Eu construí uma vida, respondi suavemente. Trabalhei duro por tudo que tenho. Nunca pedi nada a nenhum de vocês. Pois agora estamos pedindo algo de você, declarou papai com firmeza. Sua irmã precisa daquela cobertura mais do que você. Está na hora de você fazer algo pela sua família, em vez de apenas por si mesma. Robert tem razão, disse mamãe elevando a voz. Filhos egoístas não merecem sucesso. Você teve tudo nas mãos, e agora nem sequer ajuda sua própria irmã. A acusação era tão absurda que quase ri. Nas mãos? Eu trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade de Direito. Vivi à base de miojo por 2 anos enquanto montava meu escritório. Nunca pedi um centavo a vocês. Os filhos da sua irmã precisam de lares de verdade, disse papai em voz alta, do outro lado do salão, fazendo vários convidados próximos se virarem para olhar. Não algum apartamento apertado. Eles merecem mais. Eles nem foram concebidos ainda, protestei, mas eu sabia que estava perdendo essa batalha. Minha família sempre foi brilhante em me fazer sentir mal pelos meus próprios méritos. Sabrina se aproximou mais, a voz baixa e venenosa. Sabe de uma coisa, Vivian? Cansei de fingir que me importo com seus sentimentos. Sempre soube que eu era a melhor filha. Sou mais bonita, mais simpática. Sou quem faz mamãe e papai se orgulharem. E agora estou finalmente conseguindo o que sempre mereci. As palavras pairaram entre nós como um desafio. Ao nosso redor, os convidados começaram a se agrupar, percebendo o drama. Alguns já estavam nos encarando abertamente, suas conversas silenciadas enquanto se concentravam em nossa discussão familiar. O que é exatamente que você sempre mereceu? Perguntei suavemente. E o que seria isso, Sabrina? Tudo, ela respondeu simplesmente. A cobertura, o respeito, a vida que você vem acumulando só para si. Eu mereço tudo. E finalmente vou conseguir, por cima do meu cadáver. O tapa veio tão rápido que eu não vi chegando. Os dedos de Sabrina atingiram minha bochecha com um estalo agudo que ecoou pelo salão. Por um momento o som pareceu parar. 200 convidados ficaram em silêncio, suas conversas interrompidas no meio da frase, enquanto se viravam para assistir à cena diante deles. Então começou o riso. Começou com algumas risadinhas isoladas, vindas das amigas da Sabrina, que sempre me desprezaram por ser séria demais e focada no trabalho. Mas se espalhou como fogo entre o público. Convidados que nem me conheciam estavam rindo, apontando e cochichando por trás das mãos. Você viu isso? Ela realmente deu um tapa nela. Já era hora de alguém colocar a Vivian no lugar dela. Sempre soube que ela era metida. Minha bochecha ardia, mas eu não chorei. Não daria a eles essa satisfação. Em vez disso, fiquei ali parada, sentindo a pressão de 200 pares de olhos sobre mim, ouvindo seus risos, seus comentários sussurrados, seus julgamentos. Sabrina sorriu triunfante. Talvez agora você comece a agir como uma irmã de verdade. Mamãe e papai estavam atrás dela, sem pedir desculpas pela ação da filha, nem me protegendo. Apenas observavam, esperando para ver se eu finalmente cederia às exigências deles. Foi então que percebi algo importante. Isso não era apenas sobre a cobertura. Era sobre me manterem no meu lugar. Me lembrarem que não importava o quão bem-sucedida eu fosse ou o quanto trabalhasse duro, eu sempre seria a decepção. Aquela que não contava. Mas eles cometeram um erro crítico. Eles me humilharam na frente de 200 testemunhas, incluindo algumas figuras proeminentes dos círculos jurídicos e comerciais de Nova York. Pessoas que me conheciam, me respeitavam e testemunharam do que eu era capaz. Alcancei minha bolsa e tirei meu celular, minhas mãos surpreendentemente firmes, apesar da fúria que corria pelas minhas veias. Sem dizer uma palavra, comecei a digitar. Vivian, o que você está fazendo? Perguntou mamãe inquieta. Eu a ignorei e continuei digitando. As pessoas ao nosso redor começaram a rir menos ao perceberem que eu não estava reagindo como esperado. Eu não estava chorando ou fugindo humilhada. Eu estava fazendo algo completamente diferente. Vivian, guarde isso, disse papai. Você está se envergonhando. Não, respondi baixinho, sem parar de digitar. Eu não sou quem deveria se envergonhar. Sabrina tentou pegar meu telefone, mas me afastei e cliquei em enviar justo quando seus dedos tocaram a tela. O que você fez? Ela sibilou. Olhei para ela, para meus pais e para a multidão de convidados que ainda nos observavam com um interesse inegável. Eu escolhi a vingança que vai silenciar vocês para sempre. Suas expressões confusas eram quase cômicas.
Claramente esperavam que eu cedesse ou que explodisse em lágrimas. Não esperavam que eu reagisse. Meu telefone vibrou com uma resposta, depois outra e várias mais em rápida sucessão. Vivian, o que você mandou? A voz da mamãe ficou aguda, o pânico se instalando. Dei o primeiro sorriso genuíno que tive naquela noite. Enviei uma mensagem no meu grupo de amigos. Sabe, aquele com todos os meus colegas advogados, os jornalistas com quem já trabalhei, os contatos de negócios que fiz ao longo dos anos. As pessoas que realmente importam nesta cidade. O rosto de Sabrina ficou branco. Que tipo de mensagem? Apenas uma pequena atualização sobre os acontecimentos desta noite. Como minha família exigiu que eu entregasse minha cobertura para minha irmã e o novo marido dela. Como minha mãe gritou que filhos egoístas não merecem sucesso. Como meu pai disse que os filhos hipotéticos da minha irmã precisam de um lar mais do que eu. Como minha irmã me deu um tapa na frente de 200 pessoas porque eu não quis entregar o fruto do meu trabalho de vida. O salão ficou absolutamente silencioso. Até o quarteto de cordas parou de tocar. Também mencionei como todos riram quando fui agredida, disse eu, minha voz claramente audível no silêncio. Como acharam divertido ver uma mulher bem-sucedida sendo colocada no lugar por sua própria família. Vivian, você precisa apagar isso agora mesmo, papai advertiu, com a voz perigosamente baixa. Dei de ombros. Apagar o quê? A verdade? Tarde demais, já foi compartilhado. Você sabe como funciona a internet, papai. Uma vez lá fora, está lá para sempre. Meu telefone agora vibrava continuamente com mensagens de simpatia, indignação em meu favor e pedidos por mais informações. A história estava se espalhando mais rápido do que eu esperava. Sua vingativa, gritou Sabrina com a voz vacilando levemente. Não, Sabrina. Eu só cansei de ser seu capacho. Derek, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Vivian, talvez possamos resolver isso. Não queríamos que as coisas chegassem a esse ponto. Olhei para ele com pena. Você se casou com a família errada, Derek. Você não faz ideia do que se meteu. O que você quer dizer? Ele perguntou, o tom denunciando confusão genuína. Quero dizer que sua nova esposa e sogros acabaram de fazer alguns inimigos muito poderosos. Você sabe quem é a juíza Margaret Shen? Ela estava aqui hoje à noite. Ela viu tudo. Já me mandou mensagem expressando nojo pelo comportamento da sua esposa. O rosto de Sabrina passou de branco para verde. A juíza Shen era uma das magistradas mais respeitadas de Nova York, conhecida por sua intolerância a comportamentos mimados. E David Rodrigues, do Times, ele esteve me seguindo a noite toda, tentando conseguir uma entrevista sobre meu último caso. Ele viu tudo. Está perguntando se quero comentar sobre como mulheres bem-sucedidas são tratadas por suas famílias. Vivian, pare, suplicou mamãe. Você vai arruinar o casamento da Sabrina. Sabrina arruinou o próprio casamento quando decidiu me agredir na frente de 200 pessoas. Foi só um tapa, insistiu Sabrina. Você está sendo dramática. Foi uma agressão, Sabrina. E foi testemunhada por 200 pessoas, incluindo vários advogados, uma juíza e aparentemente um repórter. Quer saber o que eu mereço? Eu mereço não ser agredida fisicamente pela minha própria família. Meu telefone tocou. Olhei para a tela e sorri. Ah, isso é interessante. É a Amanda Walsh, da Walsh & Associates. Sabe, o escritório de advocacia que lida com casos de gerenciamento de reputação de alto perfil? Ela está oferecendo os serviços dela pro bono. O rosto de Sabrina empalideceu completamente. Na sociedade nova-iorquina, gerenciamento de reputação era sinônimo de controle de danos. E se Amanda Walsh estava ligando, significava que a história já havia ultrapassado meu pequeno círculo. Vivian, por favor, disse Sabrina com a voz quase inaudível. Desculpa, eu não queria te bater, eu só estava emocionalmente abalada. Você está arrependida? Ri, mas não era engraçado. Você está arrependida porque há consequências para suas ações. Está arrependida porque não pode simplesmente tirar tudo de mim sem resistência. Mas você não está arrependida pelo que fez. Eu estou arrependida, insistiu ela. Vou pedir desculpas publicamente. Vou dizer a todos que foi um erro. Tarde demais para isso. O estrago está feito. E estava mesmo. Eu podia ver isso nos rostos das pessoas ao nosso redor. As risadas haviam cessado completamente, substituídas por sussurros desconfortáveis e olhares acusadores. Pessoas que antes acharam minha humilhação divertida agora olhavam para Sabrina com repulsa. As postagens nas redes sociais já tinham viralizado. E nos círculos abastados de Nova York, reputação significava tudo. O que você quer? Perguntou papai calmamente com a derrota evidente na voz. Quero que me deixem em paz, declarei com firmeza. Todos vocês. Quero que parem de me tratar como um caixa eletrônico. Parem de esperar que eu sacrifique minha felicidade pela conveniência da Sabrina. E parem de fingir que família significa alguma coisa para vocês além do que podem tirar de mim. Vivian, ainda somos uma família, murmurou mamãe suavemente. Não, não somos. Família não exige que você entregue sua casa. Família não grita com você em público. Família não te agride em um casamento.
Família apoia uns aos outros, celebra os sucessos e trata uns aos outros com respeito. Vocês nunca fizeram nenhuma dessas coisas por mim. Meu telefone vibrou de novo. Desta vez era um SMS da minha assistente. Vivian, a TMZ está ligando. Eles querem saber se você é a advogada que foi agredida no casamento do Ritz-Carlton. O que eu digo? Levantei o telefone para que todos pudessem ler a mensagem. A TMZ está ligando. Isso está prestes a se tornar uma história muito pública. Sabrina começou a chorar, a maquiagem perfeita escorrendo pelas bochechas. Vivian, por favor, hoje é o meu casamento. Não estrague isso. Eu não estou estragando nada, Sabrina. Eu só estou me recusando a ser sua vítima. O que podemos fazer? Perguntou Derek, desesperado. Como consertamos isso? Olhei para ele, depois para meus pais e por fim para minha irmã, que soluçava em seu vestido de noiva. Vocês não podem consertar isso, Derek. É assim que eles são. É isso que eles fazem. Eles tomam e tomam e tomam até que não sobra nada. E quando você finalmente diz não, eles te atacam por isso. O salão começava a esvaziar. Convidados inventavam desculpas e se retiravam discretamente daquele que agora era um desastre familiar evidente. O belo casamento de Sabrina estava desmoronando, e todos queriam se distanciar do caos. A cobertura é minha, disse suavemente. Eu a conquistei. Eu a paguei. E vou mantê-la. Se você quer viver em um lugar bonito, Sabrina, arranje um emprego. Trabalhe por isso como eu fiz. Não acredito que você está fazendo isso, ela murmurou. Não acredito que demorei tanto para fazer isso, respondi. Quando me virei para sair, papai segurou meu braço. Vivian, espere. Podemos resolver isso. Terapia familiar, mediação, o que você quiser. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para o rosto dele. Solte-me, papai. Ele me soltou rapidamente, claramente ciente das consequências de me segurar fisicamente depois do que acabará de acontecer. Não há nada a resolver, informei. Vocês fizeram sua escolha esta noite. Escolheram a Sabrina em vez de mim, como sempre fizeram. Escolheram a conveniência dela em vez do meu esforço. Escolheram as exigências dela em vez dos meus limites. E quando eu disse não, escolheram assistir enquanto ela me agredia, em vez de me defender. Não sabíamos que ela ia te bater. Mamãe insistiu, mas você não a impediu. Você não se desculpou. Você nem sequer verificou se eu estava bem. Você apenas ficou lá e deixou acontecer. Comecei a caminhar em direção à saída, meus saltos ecoando no piso de mármore. Atrás de mim, eu podia ouvir o choro de Sabrina, os murmúrios frenéticos de mamãe e o resmungo irritado de papai, mas eu não olhei para trás. Virei-me uma última vez. O salão de festas outrora grandioso agora parecia o cenário de uma calamidade. Os convidados estavam separados em pequenos grupos, sussurrando e apontando. A noiva chorava com a maquiagem destruída, o noivo parecia atordoado e meus pais tentavam conter os danos que já estavam completamente fora de controle. Sabe qual é a parte engraçada? Exclamei, minha voz ecoando pelo salão praticamente vazio. Eu teria ajudado vocês se tivessem me pedido com gentileza. Se tivessem vindo até mim com respeito. Se me tratassem como família em vez de como uma conta bancária. Eu teria ajudado vocês a encontrar um bom lugar para morar. Talvez até ajudado com a entrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas vocês não pediram ajuda. Vocês exigiram a minha casa. Vocês gritaram comigo, me insultaram e depois me agrediram fisicamente quando eu disse não. Então agora vocês não recebem nada. Saí do Ritz-Carlton de cabeça erguida, deixando para trás a devastação do casamento da minha irmã e da reputação da minha família. A descida no elevador pareceu interminável. Enquanto as portas se fechavam atrás de mim, eu ainda podia ouvir o tumulto no salão. Vozes abafadas, choros e cadeiras sendo arrastadas sobre o mármore, à medida que os convidados restantes corriam para sair. Meu telefone não havia parado de vibrar desde que enviei aquela mensagem, e com cada notificação, sentia uma mistura de alívio e apreensão. O saguão, felizmente, estava tranquilo. O gerente noturno, um cavalheiro distinto de cerca de 50 anos, se aproximou com preocupação no rosto. Senhorita Morrison, está tudo bem? Ouvimos dizer que houve uma confusão lá em cima. Fiz uma pausa, pensando que até os funcionários do hotel sabiam sobre o incidente. Estou bem, obrigada. Apenas drama familiar. Ele assentiu educadamente, mas eu podia ver o interesse em seus olhos. Até amanhã, essa história já teria circulado entre toda a equipe do hotel, a rede de fofocas de funcionários e outros locais de luxo pela cidade. Nos círculos aristocráticos de Nova York, escândalos se espalham como fogo. Lá fora, o ar fresco de outubro atingiu meu rosto como um tapa curioso, considerando que eu já havia levado um tapa naquela noite. Fiquei por um tempo na calçada, observando o fluxo de trânsito na Central Park South e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Parte de mim não podia acreditar que havia conseguido. A outra parte se perguntava por que demorou tanto. Meu telefone tocou. Hailey, minha amiga mais querida, era promotora e nos conhecemos no primeiro ano de empresa. Vivian, que diabos está acontecendo? Acabei de ver sua mensagem no grupo e agora tem fotos por toda parte no Instagram.
A Sabrina realmente te bateu? Sim, respondi enquanto começava a andar em direção ao metrô, sentindo a necessidade de me mover, fazer algo com toda a adrenalina ainda correndo nas minhas veias. Meu Deus! Você está bem? Quer que eu vá até aí? Estou bem, Jace. Na verdade, estou melhor que bem. Acho que estou finalmente livre. Livre para parar de fingir que eles são realmente minha família. Livre da culpa pelo meu sucesso. Livre de andar em ovos toda vez que estou perto deles. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vivian, você sabe que isso vai ficar feio, né? Tipo, muito feio. Eu sei, mas estou cansada de ser sempre a que tem que consertar os erros deles. Que eles se virem pelo menos uma vez. E quanto aos seus pais? Eles vão ficar arrasados. Parei de andar. Jace, eles ficaram lá e viram a própria filha me agredir em público. Eles exigiram que eu entregasse minha casa para a filha queridinha. Me chamaram de egoísta por querer manter aquilo pelo qual trabalhei tanto. Em que momento eu deveria começar a me preocupar com os sentimentos deles? Você tem razão, respondeu ela suavemente. Desculpa. É só que, eu sei o quanto a família significa para você. Família significa tudo para mim. Mas eles deixaram de ser minha família há muito tempo. Eu só fui cega demais para perceber. Depois de desligar com Riley, escolhi caminhar até em casa em vez de usar o metrô. Precisava de tempo para refletir, para compreender o que havia acontecido e o que provavelmente aconteceria a seguir. A caminhada de 40 quarteirões, de Midtown até meu condomínio no Upper West Side, me daria esse tempo. À medida que andava, meu telefone continuava a vibrar com mensagens. Algumas eram de colegas de trabalho que estiveram no casamento e expressaram choque e apoio. Outras eram de amigos que haviam visto a mensagem circular nas redes sociais. Um punhado era de jornalistas que, de alguma forma, conseguiram meu número e queriam declarações sobre o ocorrido. Patrícia Winters, a sócia sênior do meu antigo escritório, enviou a mensagem mais surpreendente. Havíamos nos separado em bons termos quando deixei a empresa para abrir meu próprio escritório, mas raramente nos falávamos. Vivian, só fiquei sabendo disso hoje à noite. Quero que saiba que tem todo o meu apoio. O que aconteceu com você foi terrível, e eu te aplaudo por se defender. Por favor, me ligue se precisar de qualquer coisa. Ao ler a mensagem dela, senti as lágrimas brotarem nos olhos pela primeira vez naquela noite. Não lágrimas de angústia ou dor, mas de gratidão. Aqui estava alguém que mal conhecia minha família, que não tinha nenhuma obrigação de me ajudar, e ainda assim ofereceu ajuda, porque era a coisa certa a fazer. Isso me fez perceber o quanto minha família estava errada sobre mim. Eles me pintavam como uma pessoa egoísta, que só se importava com dinheiro e conquistas. No entanto, as mensagens que inundavam meu telefone contavam outra história. Vinham de pessoas que conheciam a verdadeira Vivian, a que orientava colegas mais jovens, fazia trabalho pro bono para vítimas de violência doméstica e se voluntariava em clínicas de assistência jurídica, mesmo trabalhando 80 horas por semana. Quando cheguei ao meu prédio, já tinha mais de 200 mensagens e chamadas não atendidas. Meu porteiro, Luiz, me olhou com preocupação enquanto eu entrava no saguão. Senhorita Vivian, está tudo bem? Parece que teve uma noite difícil. Luiz trabalhava no meu prédio há 15 anos. Acompanhou meu estresse na faculdade de Direito, términos de relacionamento, mudanças de emprego e muitas noites sem dormir. Ele me conhecia melhor que minha própria família. Já tive noites melhores, Luiz, mas acho que daqui pra frente tudo vai melhorar. Ele sorriu. Que bom ouvir isso. Você merece toda a felicidade do mundo. No elevador, finalmente me permiti olhar atentamente para meu reflexo nas paredes espelhadas. Minha bochecha ainda estava vermelha da bofetada de Sabrina. Meu cabelo estava um pouco bagunçado e minha maquiagem borrada, mas meus olhos estavam vivos e focados. Eu parecia alguém que havia passado por uma batalha e saído vitoriosa. Ao entrar no meu apartamento, ele me pareceu um refúgio. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, com as luzes brilhando como estrelas. Esse era o meu espaço, a minha conquista, minha casa, e ninguém ia tirá-la de mim. Enchi uma taça de vinho e me sentei no sofá, finalmente permitindo-me vasculhar as postagens nas redes sociais relacionadas ao incidente. Alguém havia filmado Sabrina me dando tapa, talvez achando engraçado na hora, e publicou no Instagram. O vídeo já havia sido postado centenas de vezes, e os comentários variavam entre indignação e apoio. Isso é nojento. Quem bate em alguém em um casamento? Essa advogada é minha heroína por se recusar a ceder. Essa irmã definitivamente merece um F família ou não. Agressão é agressão. Não consigo acreditar que todos estavam rindo. O que há de errado com as pessoas? No entanto, não eram apenas usuários aleatórios da internet comentando. Eu reconheci nomes da comunidade jurídica de Nova York, pesos pesados dos negócios e até algumas celebridades que, segundo relatos, haviam assistido ao vídeo. A narrativa havia ganhado vida própria, extrapolando muito além do casamento da Sabrina.
O telefone tocou novamente e desta vez era minha assistente Jenna, ligando de seu número pessoal. Vivian, me desculpa incomodar no sábado à noite, mas estou recebendo ligações a noite inteira. A caixa postal do escritório está cheia, e os repórteres continuam ligando para meu número pessoal pedindo declarações. Que tipo de repórteres? Todos. Jornais locais, Page Six, TMZ, até a CNN. Essa história está em todo lugar. Fechei os olhos, subitamente exausta. O que eles estão perguntando? Querem saber se você vai prestar queixa, se pretende processar, como era sua relação com a família antes disso. Alguns perguntam sobre seu escritório de advocacia e sua trajetória de sucesso. Uns poucos querem saber sobre sua vida amorosa. Claro que queriam. Uma mulher bem-sucedida e solteira sendo atacada pela irmã casada era um tema clássico em histórias sobre sucesso feminino e dinâmicas familiares. Jenna, preciso que você redija uma declaração. Mantenha simples e profissional. Algo como: a senhora Morrison agradece o apoio que tem recebido, está focada em seu trabalho e em seus clientes neste momento e não fará mais comentários públicos sobre este assunto privado e familiar. Devo mencionar algo sobre prestar queixa? Hesitei. A verdade é que eu nem tinha considerado registrar queixa. O tapa da Sabrina tinha sido para me humilhar, não necessariamente causar dano físico. No entanto, a pergunta me fez perceber que eu tinha opções que ainda não havia considerado. Não mencione nada sobre queixa, nem para um lado nem para o outro. Vamos manter nossas opções em aberto. Após desligar com Jenna, percebi que estava com fome. Não havia comido nada no casamento, porque estava apreensiva com o confronto familiar que se aproximava. Pedi comida tailandesa e me acomodei para explorar adequadamente as consequências dos acontecimentos da noite. Já tarde da noite, a história havia ganhado enorme popularidade nas redes sociais. O vídeo do tapa no Instagram foi republicado por muitas contas de fofoca, resultando em milhares de visualizações em poucas horas. Mais intrigantes ainda eram os artigos longos que já estavam sendo publicados sobre o episódio. Uma blogueira feminista escreveu sobre como se espera que mulheres sacrifiquem seu sucesso pelas famílias. Uma terapeuta familiar escreveu sobre dinâmicas familiares tóxicas. Um especialista jurídico discutia os estatutos de agressão do estado de Nova York. Minha história havia deixado de ser apenas um drama familiar. Ela provocava conversas mais amplas sobre sucesso, gênero, expectativas familiares e o direito de se defender. A conta de Instagram da Sabrina, que até algumas horas atrás estava repleta de fotos do casamento e celebrações, agora estava inundada com comentários furiosos. As pessoas a chamavam de mimada, abusiva e egoísta. A hashtag do casamento, hashtag #SabrinaEderecazempre, estava sendo usada ironicamente para divulgar o vídeo do tapa que levei. Eu quase senti pena dela. Quase. Então me lembrei da expressão triunfante no rosto dela quando me bateu, do jeito que ela zombou por finalmente receber o que merecia, e minha compaixão desapareceu. Meu jantar chegou, e enquanto comia meu pad thai, comecei a receber ligações de fontes inesperadas. Uma colega de faculdade com quem não falava há anos entrou em contato para demonstrar apoio. Uma prima por parte de pai, sempre considerada a ovelha negra da família, me procurou para falar sobre suas próprias experiências com maus tratos por parte dos parentes. Até minha orientadora do ensino médio, que claramente havia visto o artigo no Facebook, me ligou para expressar o orgulho pelo quanto eu havia conquistado. Mas a ligação mais significativa veio da juíza Margaret Chen, que havia comparecido ao casamento. Vivian, espero que você não se importe de eu ligar. Peguei seu número no diretório do tribunal. Queria pedir desculpas pessoalmente pelo que presenciei esta noite. Juíza Chen, a senhora não precisa se desculpar. A senhora não fez nada de errado. Eu deveria ter intervindo. Deveria ter dito algo quando vi o que estava acontecendo. Mas fiquei parada como todos os outros. A senhora era uma convidada de um casamento, não uma árbitra de briga familiar. Talvez, mas estou pensando nisso a noite toda. E continuo voltando a uma coisa, aquilo não foi apenas drama familiar, Vivian. Aquilo foi um padrão de abuso. Abuso emocional, abuso financeiro e, por fim, abuso físico. Já vi isso vezes demais no meu tribunal. O comentário dela me atingiu como um golpe físico. Eu estava tão focada no tapa e nas exigências pela minha cobertura que não havia pensado no quadro mais amplo. Mas ela estava certa. Aquilo era mais do que uma noite terrível. Era o resultado de anos da minha família me tratando como um caixa eletrônico pessoal, ignorando minhas conquistas e me fazendo sentir culpada pelo meu sucesso. Nunca pensei dessa forma, murmurei. O abuso nem sempre é óbvio, especialmente quando vem da família. Somos condicionados a aceitar comportamentos de parentes que nunca toleraríamos de estranhos. Mas o que vi hoje à noite, as exigências financeiras, a humilhação pública, a violência física, é um caso clássico de abuso familiar. Depois que desliguei com a juíza Chen, fiquei muito tempo sentada no meu apartamento, refletindo sobre suas palavras. Eu havia realmente sido vítima de abuso pela minha própria família? Parecia uma palavra forte demais. Eles nunca tinham me batido até hoje. Nunca me intimidaram ou tentaram controlar minha vida cotidiana.
No entanto, atacavam constantemente minhas conquistas. Me faziam sentir culpada por ser bem-sucedida e me pediam para sacrificar minha felicidade pela conveniência da Sabrina. Eles me tratavam como um banco, não como filha e irmã. Quando finalmente disse não, me ridicularizaram em público e me agrediram fisicamente. Talvez a juíza Shen estivesse certa. Talvez isso fosse abuso, só que em uma forma que eu nunca tinha reconhecido. Essa compreensão era ao mesmo tempo fortalecedora e dolorosa. Me senti libertada, porque validava que eu havia tomado a decisão certa ao encerrar aquela relação. Mas também foi de partir o coração, pois significava admitir que minha família nunca me amou de verdade. Eles apenas adoravam o que eu podia oferecer. À medida que a noite avançava, me peguei grata pelo tapa da Sabrina. Tinha sido o alerta de que eu precisava. A gota d'água que me deu forças para parar de permitir os abusos. Sem isso, talvez eu tivesse continuado a ser o capacho deles por anos. Às 2 da manhã, eu estava exausta, mas surpreendentemente calma. Desativei os alertas do telefone para parar com a vibração constante e estava me preparando para dormir quando ouvi o interfone do prédio. Olhei para o monitor da câmera e vi Sabrina, ainda usando o vestido de noiva, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Ela olhou para a câmera e disse, por favor. Hesitei por um segundo. Ela parecia destroçada e desesperada. Apesar de tudo, a irmã com quem cresci estava do lado de fora do meu prédio, implorando por ajuda em seu vestido de noiva arruinado. Então me lembrei da expressão triunfante dela depois de me bater. Lembrei que ela disse que merecia tudo pelo que eu tinha trabalhado. Lembrei das 200 pessoas rindo enquanto eu ficava ali, envergonhada e sozinha. Desliguei o monitor e fui para a cama. A história apareceu na página 6 no dia seguinte. Advogada agredida pela irmã em casamento no Hits, dizia a manchete, acompanhada por uma fotografia de Sabrina me dando tapa. A matéria descrevia todo o ocorrido, desde as exigências da minha família pela minha cobertura até a agressão na frente de 200 pessoas. Na hora do almoço, o caso era tendência nas redes sociais. As hashtags #CasamentoVarsh, #agressão no casamento e #família dar em luto viralizaram com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias sobre familiares abusivos, apoiando minha decisão de reagir. Naquela tarde, a nova sogra de Sabrina ligou para cancelar o convite para a celebração de Natal em família. O escritório de advocacia de Derek iniciou uma investigação interna após muitos clientes expressarem preocupação com seu envolvimento no incidente. A associação de campo de golfe dos meus pais foi discretamente suspensa, aguardando revisão. A vingança que escolhi não foi violenta nem criminosa. Foi apenas a verdade, amplificada pelo poder das redes sociais e pelos relacionamentos que construí ao longo de anos. Às vezes, a arma mais devastadora é simplesmente mostrar aos outros quem alguém realmente é. Sabrina me ligou uma semana depois, chorando e implorando para que eu os ajudasse a conter os danos. Ela foi demitida de seu trabalho em uma agência de relações públicas boutique quando os clientes começaram a cancelar contratos. Derek estava prestes a passar por uma avaliação ética profissional. A lua de mel deles foi interrompida quando fotógrafos começaram a segui-los. Vivian, por favor, ela chorava ao telefone. Desculpa. Sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse. Você quis me humilhar, respondi suavemente. Você quis me forçar a abrir mão da minha casa. Você quis me colocar no meu lugar na frente de 200 pessoas. A única coisa que você não quis foi encarar as consequências disso. Eu faço qualquer coisa. Peço desculpas publicamente. Direi a todos que estava errada. Sabrina, pare. Eu estava sentada na minha cobertura, admirando a vista para o Central Park pela qual tanto lutei. Você não pode se desculpar para sair dessa. Não pode desfazer o que fez. E não pode me forçar a perdoar você só porque finalmente está enfrentando as consequências. Mas somos família, murmurou ela. Família não agride uns aos outros, Sabrina. Família não exige sacrifícios que não estariam dispostos a fazer. Família não ri quando um dos seus é humilhado. Eu sei que errei. Mas por favor, me ajude a consertar isso. Eu não posso consertar isso por você. Isso é algo que você terá que conviver. Ela desligou chorando e nunca mais ouvi falar dela. 6 meses depois, Sabrina e Derek se divorciaram. O estresse do incidente, somado à pressão financeira de ambos perderem seus empregos, encerrou o casamento antes mesmo que ele realmente começasse. Sabrina voltou a morar com nossos pais, que enfrentavam seu próprio exílio social. O negócio do papai teve dificuldades, pois os clientes se distanciaram da família, agora associada à arrogância e egoísmo. Enquanto isso, meu escritório prosperava. A atenção, embora inicialmente desconfortável, acabou jogando a meu favor. Fiquei conhecida como a advogada que se recusou a ser intimidada e que se defendeu, mesmo que isso significasse estar sozinha. Novos clientes me procuravam, especialmente porque haviam ouvido falar da minha recusa em recuar. Nunca recuperei minha família. Mas então percebi que, na verdade, nunca tive. Eu tinha um grupo de pessoas que me viam como um recurso a ser usado, não como uma pessoa a ser valorizada.
Naturalmente, mantive a posse da cobertura. Eventualmente, transformei um dos quartos extras em um escritório doméstico e o outro em um quarto de hóspedes para meus amigos mais próximos. O espaço que Sabrina disse que eu não precisava foi preenchido pelos relacionamentos que construí com pessoas que me respeitavam por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. Às vezes, me pergunto se poderia ter lidado com tudo de outra forma. Se havia uma maneira de manter meus limites sem machucar minha família. Mas então me lembro do som daquele tapa ecoando pelo salão. Das risadas de 200 pessoas. Da expressão triunfante da Sabrina quando achou que havia vencido. Eu escolhi a vingança que o silenciaria para sempre. E funcionou. Nunca mais me pediram nada. Mesmo sendo inesperado, o silêncio era exatamente o que eu esperava. No fim, percebi que às vezes a melhor vingança não é se vingar de alguém. Às vezes é simplesmente recusar-se a deixar que saiam impunes. Às vezes é levantar-se e dizer: não, você não tem o direito de me tratar assim. E às vezes isso basta para mudar tudo.